Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ver a gravação. Me chamo Guilherme Garcia Sinote Silveira, faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais, assim como meus colegas. Estamos aqui para apresentar o seminário da aula de Ciências Ambientais do professor Maurício Quadro. Então, nosso tema é as principais inovações no sistema de tratamento de esgotos, que a gente vai poder discutir ao longo desse seminário, ao longo desse trabalho, ao longo desses slides. Então, vamos ver o que a gente vai apresentar, começando com o sumário, né, que a gente pensou na introdução, nos nossos objetivos, a nossa metodologia, nosso referencial teórico, as nossas considerações finais e as nossas referências bibliográficas. Vamos lá, introdução. Então, para a gente dar pelo menos um contexto histórico, né, para a gente poder falar sobre esses tratamentos, né, o histórico do saneamento básico, né, que foi uma primeira fase de um período colonial, né, no Brasil. A história do saneamento também ela se confunde com a formação da cidade, né, teve que ter se confunde entre fazer uma cidade e botar essa história, essa construção do saneamento no Brasil. Então, antigamente o abastecimento de água era feito através de coletas e bicas e fontes, né, dos povoados que então se formavam, né. Muitas das vezes, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, essa questão de coleta dessa água era feito pelos povos que eram trazidos escravizados da África, né, para que faziam toda essa movimentação, né, principalmente mulheres que faziam também essa coleta, né. As ações de saneamento se resumiam à drenagem dos terrenos, né, instalação de chafarizes em algumas cidades, que era que pelo menos o que a gente tinha dessa questão da primeira prática de saneamento e a questão de águas nas cidades. Tá? O nosso primeiro aqueduto construído no Brasil em 1723, né, que foi no Rio de Janeiro, né? Essa é uma foto de hoje em dia, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que eu peguei do próprio site, né, de 2022, de como era, né? Então, foi o primeiro aqueduto construído no Brasil, né, construído pelos povos escravizados. Então, é a nossa primeira história, dizer assim, do saneamento no Brasil. Então, saneamento no período joanino, vem a vinda da corte portuguesa, em 1808, a abertura dos portos, em 1810, geraram grandes impactos no país, em especial no Rio de Janeiro, né, que a gente viu ali com o aqueduto que foi feito. Então, em menos de 2 décadas, sua população duplicou, alcançando precisamente 100 mil habitantes em 1822 e 135 mil em 1840. Então, tipo, com essa questão de aumentar a capacidade de pessoas no local, a gente tem que começar a pensar na questão de não só de saúde básica, mas também de saneamento, de como a gente vai entregar água para as pessoas que moram e essa questão do aumento da população, que é algo que a gente tem que pensar trazendo o saneamento básico. No Rio de Janeiro, na época de Dom João, a evolução da higiene não acompanhou o aumento populacional, né, que tipo, muitas vezes não tem como, né, o aumento da população cresce de uma maneira muito rápida, e a gente não tem como fazer, com o progresso de material econômico da cidade, a questão de higiene, saúde básica, a gente não consegue, principalmente em tempos antigos, a gente fazer essa trajetória e também esse cuidado com a higiene da população com um aumento tão grande, né? Então, as instalações sanitárias das casas ficavam localizadas nos fundos e os despejos eram recolhidos em barris especiais. Isso até, tipo, mais para frente, em muitos estados também, se continua até em 1950, esse tipo de coisa, né? De fundos e despejos ficavam localizados sempre nos fundos de casa e tinham pessoas que abriam essas fossas para fazer essa limpeza da área, né? Então, quando ficavam cheios, né, após várias dias de utilização, vinha um mau cheiro, vinha infecção, o que traz doenças, né? Então, eram transportados por escravos, né, povos que eram escravizados, apelidados de tigres, e despejados na atual Praça da República ou na Beira-Mar, onde eram lavados. Então, tipo, não tinha nenhuma tratamento de saúde, né? Não tinha nada que a gente possa
entender como uma preocupação, e por isso também acarretava muitas doenças também na área para as pessoas, e tipo, esse tipo de população, né, que era apelidada de tigre, que eram esses povos escravizados, eles que faziam todo isso, e era tipo, esse era o emprego deles, eles só faziam isso, né, emprego não, né, tipo, que eram, né, escravizados, mas realmente eles só faziam isso, e a maioria tipo, sofria com doenças, né? E a população que ficava nesse centro também sofria, porque tipo, era tudo só despejado e tipo, não tinha nenhuma atenção ao saneamento. Então foram criadas leis que fiscalizavam os portos, né, e evitavam a entrada de navios com pessoas doentes, né? Então teve essa fiscalização, não deixar pessoas doentes entrar, para que se pense nessa questão de saúde básica. Então, é instalada uma rede de coleta para escoamento das águas de chuvas no Rio de Janeiro, mas atendia apenas as áreas da cidade onde morava a aristocracia, então onde morava a parte da burguesia, onde tinha que ter um cuidado a mais para que, né, eles não poderiam pegar doença, mas o povo que era mais baixo, né, não tinha esse cuidado. Então, primeiro se teria o cuidado com a aristocracia, a burguesia e esse tipo de casta, vamos supor. Então, aqui esse quadro do Porteus, né, de 1935, né, do acervo Itaú Cultural, o ano é desconhecido. Então, a gente vê como era utilizado, como era pego as águas, né, e os tigres, né, como era chamado, e onde era limpo também. Então, a gente tem essa informação que, nesse quadro, né, explicando que sempre os povos escravizados e sempre, tipo, era assim que pegava a água, era assim que levava para dentro de casa, depois se fazia a lavagem em outro lugar, né, para cuidar da parte da aristocracia, da parte da burguesia. Então, no ano de 1840, foi fundada uma empresa para explorar o serviço de pipas de água, transportado numa frota de carroças de 2 rodas puxada por burros. Esse rápido crescimento da cidade, né, teve essa necessidade de implementar melhorias no sistema de abastecimento de água. Então, o produto passaria a ser comercializado, deixando de ser um bem natural para se tornar uma mercadoria. Então, a gente tem o primeiro passo que isso virou um comércio. Então, para te ter água, esse abastecimento de água, essas melhorias implementadas, né, de água no Rio de Janeiro, já virou uma mercadoria e passou a ser comercializado. Então, tipo, é um passo do que a gente vê, do que a gente paga também hoje em dia, do que a sociedade se transforma através de virar um comércio também de um bem natural que se torna uma mercadoria. Então, o crescimento da cidade, né, a situação sanitária de Rio de Janeiro se tornava cada vez mais precária, né, o aumento da população, a falta de cuidado de saúde básica, como limpar os dejetos, onde pôr só uma parte da cidade está limpa, onde mora pessoas que têm mais riquezas, né, e outra parte não. Então, traz mais doenças, então tem essa precariedade nesse tratamento. Entre 1830 e 1851, houve nada menos do que 23 epidemias letais na cidade, principalmente de febre amarela, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, a segunda fase, né, do saneamento no Brasil, os meados do século XIX, início do século XX, se inicia a organização do serviço de saneamento básico. As províncias entregam as concessões à companhia estrangeira, principalmente as inglesas. Então, você tem essa primeira parte da gente organizar o serviço de saneamento básico nessas cidades que estão tendo uma população crescente, né, e tem que ter a preocupação com a saúde de uma boa parte, e não só de uma parte da população. Então, a extensão do saneamento às maiores capitais, 1857, 1877, o governo de São Paulo, após a assinatura de contrato com a empresa Aquiles Martin de Estudant, constrói o primeiro sistema cantareira de abastecimento de água encanada. Em Porto Alegre, em 61, nós temos o sistema instalado também, né? Tivemos essa primeira também parte do sistema instalado. Em 76, o Rio de Janeiro utiliza o decantador Drummond, pioneira na inauguração em nível mundial de uma estação de tratamento de água, com 6 filtros rápidos de pressão ar-água. Então, começa a ter um avanço no saneamento básico nas maiores capitais do Brasil, né, e com grandes populações, para que se tenha, pelo menos, a questão de saúde básica e se entregue a água e o tratamento para todas as pessoas. Então, na terceira fase, início do século XX,
o começo do pensamento de saneamento básico para a cidade, um plano que para levar toda a água suja por meio de canos para um lugar onde ela pudesse ser tratada, né? Então começa a se pensar onde essa água que está sendo dejeto de casa, para onde ela vai ser tratada, como vai ser feito. Então começa esse passo, esse pensamento para que as cidades tenham esse saneamento básico. Então é uma decorrência da insatisfação geral da população em função da péssima qualidade de serviços prestados pelas empresas estrangeiras. Então, tipo, entra empresa estrangeira, né, não tem nenhum cuidado, né, só, tipo, tu paga por um serviço onde eles não te dão toda a assistência e continua também a péssima qualidade entregada por serviços, né, como se fosse uma estatização. Então, ocorre, então, a estatização de serviços, né? Neste período, começa a se vincular o saneamento a seus recursos, que já é um grande passo para a gente, pelo menos, entender como vai funcionar, como vai ser aplicado, e que a gente possa entregar para todos a maneira certa e não tenha nenhuma insatisfação geral da população, que diminua as doenças e que fique tudo realmente como tem que ser. Então, aí temos o combate às epidemias, né, no final do século XIX, início do século XX. O Brasil, que era conhecido no exterior por ser um local onde proliferavam epidemias de febre amarela, varíola e peste bubônica, né, por não ter o aumento da população, a precariedade do sistema, a falta de manutenção e, tipo, a empresa estrangeira que não cuida. Então, a gente tem essa epidemia elevada no Brasil, e a gente tem que dar uma maneira de cuidar essas primeiras partes. Então, as cidades continuam a viver de ratos, pernilongos e outros vetores de doenças, que só consegue, pelo menos, dar uma parada quando a gente começa como vamos combater a epidemia, como vamos trazer o saneamento básico, como a gente vai cuidar da população, se a gente vai cuidar de todo, da parte, como a gente tem que fazer esse pensamento do saneamento básico para que nada se prolifere, diminua as epidemias, que diminua a questão de vetores de doenças. Então, aqui nós temos o mosquito transmissor da febre amarela, né? A fonte do UOL, que teve bastante casos no Brasil, né, nesse período, por não ter saneamento adequado, por ser vetores de doenças, né? Então, a gente tem aqui esse primeiro vetor da doença e esse mosquito transmissor da febre amarela que teve um grande, podemos dizer assim, que agravou o caso no Brasil, né, nessa época, quando não tinha toda essa vamos supor, o cuidado todo e toda essa sistematização do processo todo. Então, combate à febre amarela, né, o Emílio Ribas, devido à gravidade da situação, o médico Emílio Ribas realizou uma campanha de combate à febre amarela em São Paulo, atacando os focos de mosquitos transmissores da doença. Então, ele deu esse primeiro passo, né, de entender como a gente vai diminuir a gravidade dessa situação, né, desse mosquito transmissor, onde a gente tem a precariedade, aumenta vetores de doenças, nós não temos saneamento básico, então a gente tem que entender o que está acontecendo para que isso não aumente o foco, mas nessa época em si foi um vetor tremendo de febre amarela. Então, baseado no sucesso de Ribas, Oswaldo Cruz, em 1903, no Rio de Janeiro, ele fez uma luta para erradicar essas epidemias. Ele era médico especializado em saúde pública, foi escolhido pelo governo federal para o cargo de diretor da saúde pública, então ele vai começar a implementar o que a gente pode fazer para a gente erradicar essas epidemias que até então estavam assolando várias cidades no Brasil com grandes vetores de pessoas. Então aqui nós temos a charge da revista O Malho, né, porque na verdade em 29 de outubro de 1904 parecia prever a revolta que se instalaria na cidade poucos dias depois, nem com o exército. O Napoleão da Seringa, né, e Lanceta, como muitos referiam a Oswaldo Cruz, que ele conseguia conter a fúria da população contra a vacinação compulsória, né, porque eles estavam, tipo, realmente entrando nas casas e vacinando todo mundo, né, então, tipo, o pessoal se revoltou com isso, né, até de certo modo, acho que da maneira que como foi feita, né, não teve uma explicação, não teve esse cuidado, então o pessoal meio que se revoltou, mas também era, tipo, estava preocupante porque era muito caso e era muita precariedade. Então, aqui, Saturnino de Brito, patrono da engenharia sanitária do Brasil,
Entre os inúmeros sanitaristas brasileiros, se destaca o Saturnino de Brito. Em 1930, todas as capitais possuíam um sistema de distribuição de água e coleta de esgoto, graças em parte aos seus esforços. Então, ele foi que deu esse esforço, essa questão de fazer esse pensamento, de trazer as capitais onde tinham mais movimentação de pessoas, para diminuir esse vetor, né, de doenças, para que a gente tivesse a distribuição e a coleta de água, né, e a coleta de esgotos, e tivesse pelo menos a não precariedade e funcionasse esse sistema. Então, um de seus projetos é a rede de canais de drenagem de Santos, iniciada em 1907, construída para secar terras encharcadas onde proliferavam transmissores da febre amarela. Então, a gente tem essa questão dele trazer isso, essas redes de canais de drenagem, para diminuir essas encharcadas, essa proliferação dos transmissores da febre amarela, para a gente combater de certo modo, né, e trazer pelo menos a questão da saúde básica. Então ele foi um dos sanitaristas brasileiros mais importantes assim de estudo, né, e o que trouxe pelo menos para as capitais toda essa questão. Então, pode-se dizer que um marco na engenharia urbana nacional acabou sendo a inauguração da cidade de Belo Horizonte, em 1897, que ela acabou sendo planejada para ser a capital do estado mineiro, e ela serviu como o primeiro sistema de água e esgoto projetado por Saturnino de Brito. Pode passar, por favor. Em 1912, que foi marcado... Em 1902, nós tivemos a adoção do sistema separador absoluto, ou seja, os sistemas de esgoto sanitário acabaram passando a ser obrigatoriamente projetados e construídos de maneira independente dos sistemas de drenagem pluvial. Houve uma generalização do emprego dos tubos de concreto e a drenagem finalmente acabou se tornando um elemento obrigatório dos projetos de urbanização. Aí, então, a partir dos anos 40, nós tivemos a quarta fase de saneamento no Brasil, no século XX. Ele correspondeu, digamos que, a grosso modo, ao período Vargas no Brasil, que teve a maior intervenção do Estado dentro da nossa economia. Houve um aumento do êxodo rural em direção aos grandes centros industriais, como o Sudeste, em São Paulo, né? Um aumento, então, dessa demanda por serviços de saneamento, já que a população estava maior, e acabou se iniciando a comercialização desses serviços de saneamento, o que acabou surgindo autarquias e mecanismos de financiamento para o abastecimento de água. E, além disso, o setor de saneamento básico ele acabou gradativamente ficando separado da saúde pública, digamos assim. Ele foi criado a Inspetoria de Águas e Esgotos, e os maiores investimentos da IAE na capital, ou seja, no Rio de Janeiro, em especial nesses bairros de classe alta e zonas industriais. Então, a quinta fase de saneamento no Brasil, ele ocorre entre os anos 50 e 60, onde são criadas empresas de economia mista aqui, e pode-se destacar, então, a participação de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que acabavam prevendo um reembolso de tarifas e exigiam autonomia cada vez maior das companhias. Isso correspondeu a um período de arrancada desenvolvimentista do Brasil e uma maior abertura para o capital estrangeiro aqui no nosso país. Então, pode-se dizer que em 1964, onde ocorreu o estabelecimento da ditadura militar, houve uma centralização das decisões a nível federal, o que acabou criando o Banco Nacional de Habitação, que passou a ser o gestor dos recursos da FGTS, que foi a nossa principal fonte de recursos para esse setor. Em 1965, o Brasil finalmente assina um acordo com os Estados Unidos, que acabou criando o Fundo Nacional de Financiamento para o Abastecimento de Água, que ocorreu no período entre 1965 e 1967 e acabou atendendo somente 21 cidades em todo o país que tinham obras de abastecimento de água. Então, em 1971, nós temos finalmente a sexta fase, né, do saneamento no Brasil, onde o regime militar instituiu o PLANASA, que é o Plano Nacional de Saneamento, e havia muita autonomia e autossustentação por meio dessas tarifas e financiamentos que eram baseados em recursos retornáveis, e além disso ocorreu também uma extrema concentração de decisões que traziam imposições, né, dessas campanhas estaduais para os serviços municipais, e houve uma separação radical dessas instituições que acabavam cuidando da saúde do Brasil e das que planejavam o saneamento.
Atualmente, nós temos a Lei do Saneamento, que é a Lei 11.445, de 2007, a Lei dos Consórcios, que é a criação do Ministério das Cidades e Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Nós também temos parcerias público-privadas e criação de algumas agências reguladoras. Então, dentre os objetivos desse trabalho, pode-se dizer que estão a compreender a história do saneamento básico no Brasil, para que dessa forma a gente possa gerar um parâmetro de compreensão a respeito da evolução deste campo de estudo no Brasil, analisar as principais inovações no sistema de tratamento de esgotos de modo geral e verificar também essas inovações aqui no Brasil. A metodologia, pode-se dizer que essa pesquisa ela se baseou em 3 princípios, que seria a pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Então, dentre as metodologias desse trabalho estão a pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Conceituando cada uma dessas áreas, pode-se dizer que, para a Silva 2021, a pesquisa exploratória possui como finalidade, então, aprofundar o entendimento com temas aos quais não se possui tanto conhecimento assim, para preencher essas lacunas com a possibilidade de ampliar o conhecimento a respeito do tema e realizar projetos mais complexos e específicos. Já a pesquisa bibliográfica para Menezes et al. 2019, ela diz que toda pesquisa que utiliza fontes bibliográficas ou materiais elaborados é considerada uma pesquisa bibliográfica, enquanto para Marconi e Lacato 2017, esse tipo de método científico em específico ele vai abranger tanto materiais como os livros, artigos científicos, ensaio críticos, dicionários, enfim. O foco primário aqui vai ser a investigação desse método para os pesquisadores e vão utilizar, na maioria das vezes, artigos científicos. E já para a Gil, 2017, o que difere a pesquisa documental da pesquisa bibliográfica é as suas similaridades, né, no caso, mas elas também se diferenciam pela natureza das suas fontes. O que isso quer dizer? Enquanto a pesquisa bibliográfica ela vai se basear em materiais elaborados por autores com o objetivo de ser lido por determinados públicos-alvos, digamos assim, a pesquisa documental ela vai ter uma finalidade diferente, que vai ser uma gama de documentos que vai ser criado para diversos propósitos. Então, a natureza delas acaba sendo diferente. A etapa de revisão bibliográfica foi elaborado um fichamento dos artigos, livros e demais documentos, relatórios técnicos que se encaixassem dentro dos padrões estabelecidos nessa pesquisa. E as principais bases de dados utilizadas foram o Scopus, o Google Scholar, a Elsevier, o Science Direct. Ok, vamos agora para o referencial teórico. Pode passar o slide. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os processos e sistemas. O primeiro deles é o processo com biomassa aeróbica granular. Então, dando uma geral para a gente compreender, basicamente a biomassa aeróbica granular ela é formada basicamente por microbianos e a parte principal dela realmente é o uso dessa granulosa para abrigar essa biomassa. Desculpa, eu vou ter que reiniciar isso porque eu estava lendo o meu e agora trocou no slide. Perfeito. Vou dar um pause e vou usar ele. Fica tranquilo, então paramos. Vamos de novo. Porque eu troquei microbiana por granulosa. Tá. Quer começar com 30 agora, tu me avisa. Vai no 30. Eu vou lendo ele e vai ficar mais fácil. Bom, o primeiro processo é o processo com biomassa aeróbica granular. E basicamente esse processo ele é focado no uso de uma granulosa para conter microbianos, basicamente para utilizar eles no tratamento de efluentes, e basicamente a eficiência deles é muito maior do que utilizados livres no corpo de água. Pode passar o slide. Então, quais são as vantagens desse tipo de técnica? A gente separou aqui em duas. Basicamente, a primeira delas é quanto à eficiência na degradação de poluentes. Então, a biomassa ela é altamente eficaz na degradação dos poluentes orgânicos, especificamente os orgânicos, presentes no efluente, contribuindo, obviamente, para a purificação da água. E a segunda vantagem é quanto à resistência aos choques de carga. Ou seja, eles demonstram uma altíssima resistência a uma variação abrupta dessa carga orgânica. Ou seja, existe uma certa dificuldade de perder essa microbiota por conta do espaço do grânulo que ela está ocupando, que permite uma ótima eficiência de oxigênio e também da quantidade de material orgânico que penetra nele, permitindo com que essa microbiota fique viva por mais tempo. E também, obviamente, ela acaba permitindo com que a parte operacional seja mais estável.
também existe a questão de que o grânulo em si é maleável, ou seja, existe uma certa quantidade, né, alta de resistência mecânica a choques mecânicos, por conta dessa maleabilidade. Pode passar. Bom, quanto à estrutura desse grânulo. O grânulo poroso, ele basicamente proporciona uma área superficial, onde essa microbiota vai acabar aderindo. E, claro, obviamente, a gente tem uma eficiência, né, uma otimização na quantidade de espaço utilizado. O grânulo ele é uma rede de estrutura porosa e ele acaba proporcionando uma área superficial muito maior do que a área 3D que o próprio grânulo acaba ocupando. Ou seja, peguem uma estrutura esférica, por exemplo, para a gente ter uma referência. Dentro dessa estrutura, a gente tem uma quantidade muito grande de cavidades e poros, e se a gente fosse expandir essa estrutura esférica, a gente ia perceber que a quantidade de área superficial que é ocupada por ela é muito maior, né, e muito mais eficiente do que a área do próprio grânulo esférico em si. Ou seja, a gente tem uma eficiência por espaço muito grande que acaba exponencialmente aumentando a superfície de área. Pode passar. Agora, quanto ao mecanismo. O processo ele se inicia com a formação do grânulo aeróbico, que ele é composto basicamente por uma matriz gelatinosa, por isso que ela tem uma certa maleabilidade. E essa matriz ela é composta por micro-organismos, obviamente. Principalmente bactérias, protozoários, fungos, que vão acabar agregando, né, formando essa estrutura que, em junção com essa matriz gelatinosa, acaba formando essa estrutura tridimensional, que geralmente é em formato esférico, mas não é uma regra. Isso depende muito da formação da estrutura em si. Os micro-organismos que estão nesse grânulo, eles basicamente vão se alimentar, né, vão consumir a matéria orgânica que é biodegradável, na maioria das vezes, que está no efluente. Ou seja, o objetivo realmente é focado 100% na degradação da matéria orgânica. Qualquer outro tipo de poluente, ele não entra nessa equação. Esse tipo de mecanismo ele não é utilizado com o foco de tirar outros tipos de poluentes, a não ser coisas que são orgânicas. E esse processo ele é aeróbico. Ele vai precisar de oxigênio na água. E os micro-organismos eles vão utilizar esse oxigênio para basicamente degradar o composto orgânico e destruir eles, digamos assim, cortar em partes um pouco mais simples, permitindo com que esse processo de remoção desses componentes seja mais barato e rápido. Pode passar. Bom, quanto à aplicação, a gente dividiu novamente em duas. Primeiramente, a remoção de poluentes específicos. Os grânulos aeróbicos eles são capazes de remover algumas variedades de poluentes, incluindo a matéria orgânica biodegradável, porém também o nitrogênio. Isso acontece, nitrogênio e fósforo. Isso acontece principalmente por conta dessa porosidade do grânulo em si, ou seja, quando esses componentes passam pelo grânulo, eles podem acabar ficando presos dentro dele, mas isso não diretamente reflete a capacidade apenas dos micro-organismos, embora eles também possam participar desse tipo de biodegradação. Ou seja, a gente tem tanto uma degradação biológica, como também mecânica, em alguns casos. E a segunda é a redução de resíduos. Nas estações de tratamento de água residual, por exemplo, a gente tem, em comparação a alguns métodos convencionais e mais clássicos, digamos assim, os processos baseados em biomassas podem gerar menos quantidade de resíduo sólido, ou seja, de material que sobrou e precisa ser jogado fora, enfim, coletado, o que obviamente vai contribuir para as práticas mais sustentáveis nessa parte de gerenciamento dos resíduos. Pode passar. Então vamos lá. Outro sistema também de novos tratamentos de efluentes, nós temos o sistema MBBR, né, o Moving Bed Bioreactor, que é no ano de 1987, onde ocorre a segunda Conferência Internacional para a Proteção do Mar do Norte em Londres. Esse evento que reúne ministros da Noruega, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Suécia e os Países Baixos. Ele tem o objetivo de discutir medidas preventivas para que se mantenha a qualidade do mar do Norte, né? Então, há essa conferência 87 para que tenha essa proteção do mar, e esses países fazem essa reunião, essa discussão de como a gente vai conseguir ter uma qualidade do mar para que, vamos supor, nos próximos futuros, se tenha essa qualidade, e também a questão da biota, da microbiota, e a gente consiga manter, e como a gente vai poder fazer isso.
Então, como parte do cumprimento do acordo firmado nessa conferência, estações de tratamentos, né, de efluentes norueguesas de pequeno porte existentes deveriam ter sua capacidade ampliada, além de incluir etapas para remoção de estrogênio e fósforo. Então, tem essa parte do cumprimento, né, de fazer essa etapa de remoção de nitrogênio e fósforo para que se consiga manter essa qualidade e também essa proteção ao mar. Então, aí nesse contexto, ele inicia um grande incentivo das autoridades ambientais norueguesas a esse desenvolvimento tecnológico referente à depuração de efluentes. Em 1990, através da parceria entre a empresa norueguesa e o Instituto de Pesquisa da Universidade de Noruega, se desenvolve o reator MBBR, né? Então, tipo, como a gente vai proteger o mar, como a gente vai conseguir manter essa qualidade e o que a gente vai fazer em desenvolvimento tecnológico. Então, surge, né, através dessas reuniões, através do como a gente vai fazer isso, surge esse primeiro, o reator MBBR. Então, durante o outono de 92, a tecnologia foi aplicada em 2 ETs, né, existentes em municípios da Noruega. Os resultados obtidos foram positivos, tanto otimizando a capacidade hidráulica do reator, quanto promovendo também uma melhor eficiência da remoção de nutrientes. Com isso, né, a tecnologia ganhou notoriedade internacional, ela se expande gradativamente para outros países, principalmente nos Estados Unidos, que inaugurou em 1995, e em 2012, mais de 36 instalações na América do Norte. A França, né, com esse tratamento, a tecnologia data do ano de 2006, com a implantação de mais 20 instalações de 2012. Então, a gente tem essa questão do surgimento dela em 92, né? E lá em 87, como a gente vai proteger o mar, como a gente vai fazer essa questão desse cuidado. Então, essa tecnologia ganha notoriedade porque tem uma certa vantagem, né? Essa questão gradativamente. Então, ela começa a ser expandida para outros países e a gente tem também esse fluxo, né, de aumento, né, de 95, em 2012, mais de 36 instalações na América do Norte. Aí na França, as implementações até 2012, nós temos mais 20 instalações. Então, ela cresceu por ser também um sistema que trouxe uma tecnologia e ganhou notoriedade internacional. Ela é amplamente aplicada nas estações de tratamento de efluentes, devido à alta eficiência na tecnologia, né, e aliada à menor área instalada. Essas mídias resultam na combinação da biomassa em suspensão com a biomassa aderida, onde ela forma um biofilme biológico com alta concentração da bactéria para a degradação da carga orgânica do efluente. Então, essa formação desse biofilme, né, ele diminui essa concentração da bactéria. Então, é capaz de utilizar todo o volume útil do tanque aerado para crescimento de biomassa, assim como no processo de lodo ativado. Então, esse processo de tratamento denominado Moving Bed Biofilm Reactors, né, o MBBR, baseia-se no desenvolvimento de biofilme em leito móvel para a degradação de matéria orgânica e a remoção de nutrientes do esgoto sanitário, assim como Fuji et al. 2003 menciona. A adesão de bactérias dá-se em peças com formato específico, denominadas de biomídia, ou carrier, né, em inglês, falado pelo Cauã et al. Então, essa tecnologia dos sistemas MBBR foi criada como uma alternativa para o tratamento de esgoto, né, e consiste na introdução de pequenos anéis de plástico, essas biomídias, esses biofiltros, em tanques de aeração, que em contato com o efluente permite a fixação dos micro-organismos em seu interior, que oxidam e tratam a carga orgânica. Então, basicamente, esse processo de MBBR é uma tecnologia adaptada aos sistemas de lodos ativados, meio da introdução de pequenas peças de plástico de baixa densidade, né, e de grande área superficial, que é as biomídias, né, que fica no interior do tanque de areação, que atuam como meio de suporte para o desenvolvimento de biofilme, mantido em constante circulação e mistura, seja em função da introdução de ar difuso, ou devido também à existência de agitatores mecanizados, não havendo a necessidade de recircular o lodo. O sistema MBBR oferece a mesma flexibilidade e simplicidade linear dos tratamentos do lodo ativado, permitindo configurações diversas de reatores para objetivos de tratamentos diversos, como a remoção de DBO e a nitrificação e a pós-desnitrificação, que depois, mais para frente, eu vou explicar como são 6 processos, eu vou explicar esses processos de DBO, a nitrificação, a pós-desnitrificação.
Então, a composição e a estrutura do biofilme em reator MBBR são influenciadas pela concentração de nutrientes no efluente tratado de várias maneiras. Quando a concentração de nutrientes no efluente é alta, é mais provável que certas espécies de micro-organismos, como essas bactérias nitrificantes, desnitrificantes, dominem o biofilme. Então, o aumento desses efluentes, né, mais provável que essas espécies eles dominem o biofilme, né? Então ele vai fazer essa questão da concentração de nutrientes. Isso pode levar a uma mudança na proporção de diferentes tipos de micro-organismos no biofilme, afetando também a sua composição. Descrição do processo. O biofilme é um processo de crescimento por aderência. Micro-organismos que realizam tratamentos estão fixados a um meio sólido. O movimento é causado pela agitação de bolhas de ar para os processos aeróbios ou usando um misturador para condições anóxicas. MBBR requer clarificação primária como pré-tratamento. Aqui nós temos o sistema MBBR de tratamento de esgoto, né? Aqui a foto do Cielo 2018, é aqui no Brasil, e nós temos também esse sistema aqui. Então, agora eu vou explicar esse espaço, né, essa remoção do DBO em estágio único, em 2 estágios, em 2 estágios de nitrificação, a nitrificação terciária de estágio único e a desnitrificação pré-anóxica e também a pós-anóxica. Então, vamos para a primeira, que é a remoção de DBO em estágio único, que ela é um processo de tratamento de água de efluentes que busca reduzir a quantidade de matéria orgânica presente, medida através da DBO. Esse método que tem como objetivo, então, promover a degradação da matéria orgânica por micro-organismos em um único estágio de tratamento. Então, geralmente, através desses processos biológicos, como a oxidação aeróbica ou anaeróbia. Esse processo pode ser utilizado em estações de tratamento de água ou de efluentes, para que também possa garantir que os níveis de poluentes orgânicos sejam reduzidos antes do descarte ou do reuso da água. Então, no segundo, nós temos a redução de DBO em 2 estágios, né, que é um processo de tratamento de água ou efluentes que envolve a utilização de estágios distintos para reduzir essa quantidade de matéria orgânica presente. Esse método, a água, o efluente, que passa por uma primeira etapa de tratamento, onde ocorre a degradação parcial da matéria orgânica por meio desses processos biológicos, como a oxidação aeróbia ou anaeróbia, e em seguida, esse efluente ele é tratado, é encaminhado para um segundo estágio de tratamento, onde é realizada essa remoção adicional da DBO remanescente, onde é garantida, assim, a redução maior dos poluentes orgânicos antes do descarte ou também até através do reuso da água. Então, esse processo em 2 estágios é comumente utilizado em estações de tratamento de água ou de efluentes para garantir também a eficácia na remoção da matéria orgânica. No terceiro, nós temos a remoção de DBO em 2 estágios de nitrificação. Né? Em 2 estágios de nitrificação é um processo que é avançado de tratamento de água ou efluentes que combina a remoção da matéria orgânica com a conversão de amônia em nitrato. Esse sistema, a água efluente, né, que passa por 2 estágios de tratamento biológico, né? Esse primeiro estágio ocorre a remoção da DBO através de processo biológico, que aí eles degradam a matéria orgânica presente, e em seguida o efluente é tratado, é direcionado para o segundo estágio, né, que onde ocorre o processo de nitrificação. A nitrificação, ela é o processo em que as bactérias oxidam, né, a amônia presente no efluente, e primeiro ela converte em nitrito e depois em nitrato. Esse processo ele é muito importante, né, para a remoção eficiente de nitrogênio do efluente, a contribuição para a redução de carga poluente e para a proteção do meio ambiente aquático. Então, essa combinação dessa remoção em 2 estágios com a nitrificação é comumente utilizada em estações de tratamento avançada, onde ela garante a qualidade da água tratada antes, ou do descarte, ou o reuso também delas. No 4, que nós temos a nitrificação terciária de estágio único, essa nitrificação terciária é um processo avançado de tratamento de água ou efluentes que envolve a conversão de amônia em nitrato em um único estágio de tratamento. Esse processo, né, a água
o efluente contendo amônia passa por um tratamento biológico, onde essas bactérias nitrificantes oxidam a amônia, onde primeiro se convertendo em nitrito, a depois em nitrato. Essa nitrificação terciária é chamada assim por ser também uma etapa adicional do tratamento. Além das etapas convencionais da remoção de matéria orgânica e sólidos suspensos, a conversão da amônia em nitrato ela é extremamente importante para reduzir a carga do nitrogênio no efluente tratado, onde pode-se contribuir para a proteção do meio ambiente aquático e para o cumprimento, que é extremamente importante, o cumprimento das normas ambientais, que são bastante rigorosas, principalmente quando a gente trata do meio ambiente aquático, né? Que às vezes a gente pode fazer isso e a gente não ter o controle total de como isso vai atingir esse meio ambiente aquático e como a gente vai fazer para recuperar. Então, esse tipo de norma ambiental é extremamente rigoroso, então ela contribui, né, essa conversão de amônia em nitrato, e essa redução da carga de nitroente no efluente tratado. Então, é extremamente importante. Esse processo terciário da nitrificação de estágio 1 pode ser realizado em estações de tratamento avançado de água, em efluentes para garantir a remoção eficiente de nitrogênio, trazendo uma melhora à qualidade da água tratada antes do seu descarte ou do reuso, né? Então, agora a gente vai falar da desnitrificação pré-anóxica, né, que é o quinto passo, que é um processo utilizado em estações de tratamento de águas residuais para remover nitratos presentes no efluente. Esse processo, a água ela passa por uma etapa inicial, onde ocorre a desnitrificação, ou seja, a conversão dos nitratos em nitrogênio gasoso, o N2, que é liberado na atmosfera. Então, essa etapa pré-anóxica, ela realmente refere-se ao fato de que a desnitrificação ocorre em condições anaeróbias antes da introdução de oxigênio no sistema. Isso é feito para que possa garantir que os nitratos sejam reduzidos a nitrogênio gasoso sem a presença do oxigênio, o que poderia resultar na formação de óxidos de nitrogênio indesejados. Essa desnitrificação pré-anóxica é também um processo eficaz para que possa reduzir a concentração de nitratos em efluentes, onde também se pode contribuir para a proteção do meio ambiente e também outro fator que é importante, como falado no outro, o cumprimento das regulamentações ambientais. Ele processo utilizado em estações de tratamento de águas residuais para melhorar também a água tratadas antes do descarte do reuso, né? Como também as outras também fazem esse processo. Então, agora a gente, na última desnitrificação pós-anóxica, que é um processo utilizado em estações de tratamento de águas residuais, onde ela remove os nitratos presentes no efluente. Então, diferente da outra que remove os nitritos, né? Então, neste processo, a água passa por uma etapa onde ocorre a desnitrificação, ou seja, a conservação de nitratos e nitrogênio gasoso, que é liberado para a atmosfera também, né? Essa etapa pós-anóxica, ela refere ao fato de que a desnitrificação ocorre em condições anaeróbicas ou após a introdução de oxigênio no sistema, feito para garantir que os nitratos sejam reduzidos a nitrogênio gasoso após a oxidação de matéria orgânica presente no efluente, utilizando o oxigênio que está ali disponível. Ela é um processo eficaz também para reduzir a concentração de nitratos em efluentes, também contribuindo para a proteção do meio ambiente e também para que siga também a regulamentação ambientais, assim como nos outros processos, né? Também é um processo utilizado em estações de tratamento de águas residuais para que se melhore a qualidade da água tratada antes do seu descarte ou do reuso. Então, a gente pode ver que a maioria desse tratamento, a gente tem essa regulamentação ambiental, né, que a gente possa cumprir elas, a questão da proteção do meio ambiente e que a gente possa utilizar essas águas depois de tratadas, né, para a qualidade do seu descarte ou do reuso delas. E aqui está esse sistema MBBR, os processos que são alternativos de tratamento de água, como eu tinha explicado. Então, aqui nós temos o estágio, né, de nitrificação, o segundo estágio, o pré-anóxico da denitrificação, o primeiro estágio da nitrificação, o sistema pós-anóxico de denitrificação, o primeiro estágio, né, DBO,
de remoção de DBO. Então, aqui a gente tem todos os estágios, né, mais ou menos como funciona essa questão desses tratamentos, né, de efluentes, para a gente possa reutilizar a água, né, e tenha também esse cuidado ambiental e também essa preocupação com o meio ambiente, que é extremamente importante. Então, esse sistema MBBR ele está em fase de expansão no Brasil. Segundo os dados, assim, cruzados da Agência Nacional de Águas, do Ministério das Cidades e da Concessionária de Águas do Brasil, existiam somente 6 estações municipais utilizando o sistema híbrido. Elas todas são localizadas no eixo sul-sudeste, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Em 2018, a concessionária Água de Manaus, pertencente ao grupo Aegea, inaugurou as 2 primeiras esses sistemas compactos na Amazônia para utilizar a tal tecnologia do sistema MBBR. Eu vou apresentar mais uma técnica utilizada para essa parte de tratamento de águas residuais, chamadas de membranas filtrantes da água. Então, essas membranas filtrantes, elas são materiais porosos, tá? São sintéticos que controlam o fluxo de substâncias químicas que vão entrar em contato com ela. O termo de membranas ele vai ser usado para todos os materiais que conseguem filtrar essas partículas em suspensão, mas as menores que 1 micrômetro. E os principais processos que a gente tem de filtração por membranas seriam a microfiltração, temos a ultrafiltração, nanofiltração e também a osmose reversa. Nos próximos slides eu vou falar de forma detalhada sobre cada uma e qual seria o ideal para cada técnica e o que cada técnica consegue filtrar. Dá para voltar? Isso mesmo. Então, aqui a gente tem uma figura onde a gente tem um comparativo. Na realidade, a parte de cima ali pega o tamanho das partículas, a gente tem água, tem sódio, a hemoglobina, o vírus. Então, a parte de cima a gente tem um referencial de como é que seria o tamanho, tá, dessas partículas. Depois a gente tem na parte de baixo aqui as técnicas, tá, começando pela filtração convencional, microfiltração, ultrafiltração e a osmose reversa, onde a gente pode perceber na figura que os 2 processos que vão necessitar de uma maior pressão para conseguir realizar essa filtragem seriam a de ultrafiltração e a de osmose reversa. Esse processo, tá, com as membranas filtrantes, elas vão utilizar o gradiente de pressão como uma força motriz para conseguir realizar esse processo. Então, apresentam um potencial, que a gente pode utilizar essas membranas? Para recuperação de efluentes, para o tratamento de efluentes, porque elas são meios porosos que atuam como um filtro, como uma espécie de filtro, mas a nível molecular. E isso possibilita o fracionamento de todos os componentes que poderiam estar nesse efluente. Então, falando da eficiência, tá? A eficiência desse processo de separação por membranas e os benefícios que a gente pode ganhar com essa utilização vem trazendo uma crescente recomendação dos especialistas para utilizar essa técnica, para várias finalidades. Então, a gente tem como exemplo a capacidade de redução da turbidez sem o uso de coagulantes e o potencial de alta eficácia na hora de reduzir esses micro-organismos que estão presentes na água, são os benefícios mais citados para implantar essa tecnologia. Nessa imagem, a gente tem ali as 4 técnicas abordadas aqui, as 4 principais técnicas de membranas filtrantes da água, tá? Temos a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa. E aí, em cada linha, a gente vai ter as partículas que conseguem ser filtradas através de cada técnica. Então, na parte de microfiltração, a gente tem bactérias sendo filtradas, vírus, todos os sólidos suspensos, algumas emulsões oleosas e também protozoários. Nessa parte de microfiltração também consegue pegar protozoários. Ultrafiltração, aí a gente já tem proteínas, amidos, antibióticos, vírus, a sílica, que são sólidos suspensos na água, orgânicos, bactérias, óleo solúvel e biomassa de lodo ativado. Então, aqui a gente tem uma lista do que consegue ser filtrado nesse processo aí da ultrafiltração. Falando de nanofiltração, a gente consegue pegar amidos, açúcares, pesticidas também,
herbicidas, tem patógenos, íons divalentes, orgânicos, metais pesados e também detergentes. E na osmose reversa são íons monovalentes, a gente tem açúcares, sais aquosos e também corantes sintéticos, muito utilizados nas indústrias têxteis. Falando especificamente agora de forma separada de como é que funciona, tá? Cada técnica. A gente tem na microfiltração. Essa técnica ela vai ser muito utilizada, tá? Como uma etapa pré-tratamento ou de clarificação antes dos outros processos de membrana, tá? E na microfiltração a gente tem o quê? Remoção de gorduras e macromoléculas. É interessante destacar nesse processo de membranas que não dá para ser usado, não precisa ser necessariamente utilizado só uma. Tu pode utilizar de várias técnicas, de várias membranas diferentes e com tamanhos de poros diferentes para ir captando ao longo do tratamento vários tipos de materiais. Então, quando a gente fala de microfiltração, a gente tem o filtro, tá, de remoção de gorduras e macromoléculas. Membranas de microfiltração, tá ali abreviado como MF, tá, são capazes de filtrar as partículas de até 1 micrômetro. E essa capacidade de retenção vai ter uma relação direta com a pressão que deve ser aplicada durante esse processo, tá? Desse modo, o tamanho das partículas pode se alterar para até 10 micrômetros para a retenção. Ainda falando de microfiltração, esses processos mais utilizados na microfiltração, tá? E também outros tipos de filtração são, temos o inline, onde o fluido ele é levado para a membrana, tá? E pressionado a ela por meio de um bombeamento direto na superfície. E esse processo ele é um exemplo de filtração caseira, tá? Que traz grandes resultados devido à chegada de uma água já previamente tratada, que passou por outro tratamento antes. Uma redução significativa das impurezas, vai reduzir o acúmulo dessas membranas e o crossflow, que é conhecido também como filtração tangencial, onde o fluxo é aplicado de uma forma tangencial à membrana, e com isso reduzindo o acúmulo dessas impurezas na membrana de filtração. Então, o processo de ultrafiltração, que seria mais uma técnica de membrana filtrante, tá? Essa técnica ela vai permitir a remoção de micro-organismos e é muito utilizada na indústria dos laticínios e alimentos, para a concentração de proteínas e também de sucos. Essa ultrafiltração ela vai ser semelhante ao processo de microfiltração, entretanto com membranas de poros menores. Isso aí vai gerar uma capacidade de filtração mais específica, podendo reter partículas de peso molecular muito menor do que o processo anterior. E esse vai ser um indicador para a classificação do tipo de filtração utilizado. Nanofiltração. São descritas como membranas intermediárias no processo de ultrafiltração e de osmose reversa. Os tamanhos dos poros dessas membranas é de aproximadamente 1 nanômetro e possui a sua superfície de carga elétrica definida. Age por meio de uma peneiração, devido ao tamanho dos poros que tem essa membrana, e também a retenção dos sais inorgânicos que são removidos pelo efeito de carga, então, sendo uma rejeição maior de íons divalentes. A gente tem uma ilustração ali embaixo mostrando justamente a membrana, tá? Nesse processo de nanofiltração, o que fica retido e o que consegue passar por ela. Então, a água passa, íons passam também, certo? Temos os vírus que fica retido pela membrana, não conseguem passar por ela, bactérias e sólidos suspensos. O último processo de membrana reversa, de membranas de filtração, seria o de osmose reversa. Essas membranas de osmose reversas, elas possuem os menores poros de todas as técnicas que a gente viu até agora, tá? Nesse âmbito. Sendo assim, elas são capazes de atingir o maior número de rejeição das partículas. E isso acaba proporcionando uma filtração mais apurada e também proporcionando uma retenção de moléculas orgânicas e também inorgânicas, sendo capaz de atingir uma eficiência total para algumas substâncias. O que a gente tem de uso mais comum para a técnica de osmose reversa, tá? Seria no uso de dessalinização, tá? No uso industrial ou também para consumo, de água para consumo. Essa técnica ela é bem conhecida e utilizada desde o século XIX e sendo amplamente utilizada lá nos Estados Unidos, Japão e na Europa.
além de várias áreas de regiões desérticas, justamente pela capacidade dela de dessalinização e da necessidade do abastecimento de água para a população nessas regiões que têm menos disponibilidade. Utilização. Então, de forma prática, a gente pode ir definindo os principais tipos de membrana e falando das suas aplicações. É possível enumerar vários benefícios, tá? Para empregar as tecnologias e situações que elas podem ser bem eficazes. E dentre as situações em que a gente pode utilizar do processo de filtração com membranas, a gente tem o tratamento da água para o consumo, o processo de dessalinização também, as membranas podem colaborar bastante, no tratamento de águas residuais, dentre outros. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre os medidores online da qualidade de água. Tá? Para a gente falar de medidores online, a gente tem que falar, obviamente, em primeiro lugar, de monitoramento. Para monitorar, o conceito de monitoramento está na tela aí, que monitorar a água é definido como recolher as informações de locais definidos, com intervalos regulares, as amostragens que são feitas, para poder fornecer os dados que precisam ser utilizados para as condições atuais e também estabelecer tendências, tá? Podendo criar alertas de variabilidade. Ali, no caso, ele fala específico em poluição, mas pode ser alerta para qualquer tipo de variação. Tá? Então, se a gente está falando de medidores online, monitoramento online, esse monitoramento vai ser feito de modo automatizado em tempo real, sendo acompanhado pela internet ou por uma rede interna. Esse monitoramento contínuo em tempo real, ele permite manter a qualidade ao longo do processo, todo ao longo do processo do tratamento, para poder estabelecer critérios dentro dele e ver de que maneira está se comportando o processo. A gente já viu anteriormente com outro colega repassando como funcionam os diversos processos, as diversas etapas, e dentro dessas etapas é importante que cada uma delas tenha os seus próprios pontos de monitoramento e critérios a serem avaliados. E esse monitoramento contínuo em tempo real serve para isso, para avaliar dentro de cada critério. Com os medidores online, os operadores do sistema, que é quem está atuando fisicamente no tratamento, tem acesso imediato aos dados precisos e podendo detectar rapidamente qualquer anomalia ou problema no sistema, que foi como eu tinha falado. Não é necessariamente um problema, e sim alguma variação. Tá? Esses medidores, eles possibilitam tomar medidas corretivas imediatas. Por uma lógica, eles economizam recursos, porque no momento que tu está no meio de um tratamento e tu precisa retornar produto ou alguma coisa, isso evita, tu consegue prever em tempo real, como diz, que isso traz economizar os recursos utilizados para o tratamento, trazem redução de custo operacional. Uma coisa está ligada na outra intrinsecamente. Com isso, tu melhora a qualidade do tratamento, porque é importante para o tratamento ele se manter o mais constante possível. Tá? Por exemplo, assim, não é muito bom ter picos de valores. Por exemplo, vamos dizer de DBO, demanda biológica de oxigênio. Quanto mais tu conseguir manter ele constante, tu garante que esse tratamento seja mais efetivo para as outras etapas. Tá? E isso ajuda, logicamente, diretamente, em cumprir as regulamentações ambientais. Tá? Vamos falar um pouco sobre como esses medidores online funcionam, porque a gente está falando neles, eu acho que é interessante a gente conseguir chegar nesse tipo de conceito. Eles são equipados com sensores específicos que são projetados para cada parâmetro. Tá? Os parâmetros que a gente viu em aula, que servem para analisar a qualidade tanto da água quanto do esgoto, que é pH, turbidez, OD, condutividade, entre outros. Tá? A gente falou nesses mais evitando os ensaios mais físicos, porque os medidores online eles são mais específicos para esse tipo de coisa. Não que não haja também para as medidas mais grosseiras, como sólido suspenso e tudo mais. Mas a gente está direcionando mais para esse lado. Tá? Cada sensor ele é calibrado e tem configuração para manter as leituras precisas do monitoramento. Tá? Não é simplesmente a leitura pela leitura. A gente vai falar disso depois com mais calma, mas como funciona a calibração e manutenção deles. Como já foi dito, eles coletam dados continuamente. No caso do pH, por exemplo, é um eletrodo de um olho imerso, onde passa o que tem que ser avaliado,
e essa leitura ela vai indo em tempo real ou em intervalos de tempo contínuos, também é um tipo de medida que pode ser feito. Tá? Eles são transmitidos automaticamente por um sistema de monitoramento centralizado, que pode tanto estar no local do tratamento do esgoto, ou ser acessado remotamente. Como é que funciona? A gente vai discutir depois sobre uma central do local que ele habilita, ele automatiza tudo dentro da planta. Esse vai ser o que a gente vai analisar, vai avaliar com calma, mas também existem esses tipos de monitoramento feito remoto pela internet, tá? Com centrais maiores e mais disponíveis ao longo do tratamento e disponíveis para outros lugares. Que essa transmissão é feita por diversas tecnologias. Pode ser feito por cabo, rede sem fio, por satélite, entendeu? Vai depender, essa escolha de como a comunicação é feita vai depender das características específicas da instalação, tá? E dos medidores, claro. Por exemplo, não sei se é de conhecimento de todo mundo que os tratamentos de esgoto eles não ficam muito perto da parte, vamos dizer, administrativa das indústrias e muito menos da parte da produção, independente do que for produzido. Normalmente são locais afastados, com uma geografia toda predisposta para isso e para evitar contaminações e tudo mais. Dependendo do tipo da distância, da geografia, do tipo da distância e tudo mais que for tratado, é preciso, não vale a pena, por exemplo, carregar por cabo, entendeu? Tendo rede sem fio, hoje em dia com Wi-Fi e Wi-Fi de intranet ou até de internet mesmo, para isso fazer mais sentido. Tá? No que os dados são transmitidos, os medidores online têm os dados coletados e interpretados pelo sistema de monitoramento. Normalmente é sinal elétrico que reflete num painel em alguma coisa para transformar em dados. Esses dados são analisados também em tempo real para analisar tendências, variações ou anomalias, tá? Para detectar diferença no tratamento, tanto da qualidade da água quanto do esgoto. Essas análises que vêm pela rede e são interpretadas na central, e que depois também têm desvios e tudo analisado, elas podem gerar alerta e aviso automático para os operadores. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. pH baixo em alguma etapa do tratamento. Um medidor de cal, uma solução de cal ou algum outro agente básico. Se o pH disparar e subir demais, ele vai avisar e vai alertar, avisando que está recebendo uma descarga muito alta desse produto básico. E isso vai ser pode ser automatizado ou para o operador diminuir isso e trazer por um valor mais razoável e medindo e controlando. Tá? Esses alertas eles podem indicar necessidade de intervenção imediata ou para corrigir ou ajustar os problemas. Que é isso que eu quis dizer da questão da regulagem desse caso específico do cal, que serve para todos os outros parâmetros também. Tá? Eles frequentemente são integrados a sistemas de controle que são automatizados, permitindo que esses dados coletados ajustem automaticamente. É como se tivesse um sensor Arduino nessa válvula do medidor de cal. Vamos dizer, passou demais do valor estipulado, e tudo isso é regulável. Por exemplo, 7,5 de pH ou 8 de pH. Estourou isso, tanto pode habilitar para um operador, quanto para que seja automatizado, ou por um Arduino, ou seja qual for o sistema, para fechar a válvula de dispensa desse cal, para regular essa solução de cal para regular. Possibilitando, assim, uma resposta rápida e eficaz às mudanças de condições do que for tratado, maximizando a eficiência. Para garantir o funcionamento de tudo isso de uma maneira razoável e que possa ser confiável, que se possa ter confiabilidade para isso, é necessário calibrar os equipamentos. O que é a calibração? É um processo de ajuste dos equipamentos para garantir as leituras precisas e confiáveis. Tá? Como a calibração é realizada? Comparando leitura de medidor com valor de referência, que é mais ou menos o que eu acredito que a grande maioria dos grupos tenham feito em laboratório, por exemplo, na leitura do nitrogênio, que nós fizemos no laboratório, acho que todo mundo fez, se não nitrogênio, algum outro elemento. A gente fala ali, a gente vai falar mais adiante, que vai ser feito como se fosse uma curva de calibração para determinar esses valores,
e garantir dessa maneira que tu está tendo valores precisos. A calibração é essencial para garantir a precisão dos dados, tá? E qualquer decisão operacional ela tem que ser tomada em valores precisos. Não pode ser tomada em cima de algo desconfigurado ou que não corresponda à realidade. Tá? Além da calibração, também é importante ter a manutenção regular desses medidores. Porque, por exemplo, tu pode calibrar um medidor que está quebrado, ou que está rachado, ou que está, por exemplo, no caso do medidor de pH, sem a solução interna preenchida muito bem ali. Então, é importante manter os sensores sempre limpos, os componentes do medidor limpos, verificar, substituir peças desgastadas ou danificadas e realizar testes de desempenho periódico, que isso é um pouco diferente da calibração, entendeu? Tu pode calibrar um equipamento desgastado e ele pode te trazer uma leitura não eficaz e não precisa. Tá? Manter calibrado e manter com a manutenção em dia previne problemas operacionais, como leituras imprecisas, falhas no funcionamento, garantindo sempre, focando sempre na confiabilidade. É importante, pessoal, dizer que para tu ter esse tipo de medição, é importante tu confiar nele, tu garantir que o resultado dele, fique tranquilo, tá? Tá. Depois. Muito bem. Para isso, a gente fala que é importante calibrar e manter a manutenção. De novo, medidores mal calibrados ou mal mantidos podem fornecer leituras imprecisas, o que pode fornecer decisões operacionais erradas. Usando de novo o exemplo do pH. O pH-mômetro não está calibrado. Tu está descarregando uma solução básica nele para equilibrar um pH numa leitura errônea. Quando, na verdade, tu está tendo diferença de 2 ou 3 pontos de leitura de pH, isso pode comprometer e muito o tratamento a longo prazo, nas outras etapas. Entendeu? Cada etapa tem os parâmetros que precisam ser adequados, e isso é importante. Tá? Para isso, realizar as calibrações de intervalos específicos é importante, com soluções padrões, mantendo documentação detalhada para isso. Tá? Tá. Vamos usar um exemplo para não manter só no campo das ideias, no campo de tudo mais. O que a gente tem? Por exemplo, uma estação de tratamento de esgoto automatizada, ela requer vários motores, sensores e válvulas para poder ter controle, que precisam de controle para operar e monitorar esses sistemas de supervisão. Para isso, um dos sistemas, que é o que a gente vai usar agora, o que a gente vai comentar agora, pode usar o PLC para monitorar essas válvulas. PLC, o que é? É uma sigla de Programmable Logic Controller, que são os controladores lógicos programáveis. Não é muito conhecido do pessoal fora da eletrônica ou fora da eletrotécnica, mas eles são o mais conhecido deles que se usa, o nome é o Arduino. São sistemas muito simples, chips que a gente vai comentar agora, mas eles são os controladores lógicos programáveis. Tá? Para que eles servem? O principal modo de funcionamento dele é baseado em procedimentos internos. Para fazer que o PLC controle o circuito, tem que escrever um programa de controle de acordo com as necessidades reais. Tá? Ou seja, é basicamente linguagem de programação, numa linguagem mais simplificada, que vai para dentro, que não precisa, como a gente vai ver depois, de grandes hardwares, grandes, como é que se diz, equipamentos para isso. Tá? Programando esse PLC, ele vai ser implantado em chip para conectar o circuito. O circuito é uma porta, uma válvula, esqueci o nome, mas não importa, com chip. Tá? Assim, uma comporta, era a palavra que eu queria. Tá? Controlar até mesmo comportas com o acionamento do chip, de acordo com essa variação. Sendo assim possível completar a função de controle correspondente. Tá? Vamos voltar, por favor. Essa característica distinta do chip é que ele é um tamanho reduzido, ele é pequeno em comparação ao computador tradicional, como a gente tinha comentado. Tá? Apesar de apresentar uma certa diferença de desempenho com um computador comum, obviamente ele não tem a mesma potência, a mesma capacidade de um computador comum, o desempenho reduzido é suficiente para poder atender essas demandas de controle industrial. Programas de chip PLC são relativamente simples, a linguagem de programação que é usada é relativamente simples.
facilitando para programas que simples mais fáceis. Por exemplo, eu não tenho grandes experiências com programação, mas a grande maioria das linhas de comando é se tal coisa fugir de tal coisa, vai abrir, vai fechar, vai regular até a coisa normalizar. Tá? Com o tamanho reduzido e o formato padrão de CI, para quem conhece CI sabe que eles não são muito grande, eles podem ser integrados facilmente em qualquer lugar. Não é uma coisa que demande grande estrutura. Tá? E para o processo de aplicação é possível soldar um slot nessa placa e inserir o chip diretamente para fazer o controle correspondente. Ou seja, ele pode, não é que ele deva, mas ele pode ficar inclusive do lado da válvula, ou da comporta, ou do que for. Com ele sendo compacto e ficando relativamente perto, no caso, tu consegue substituir ele diretamente. No caso de dano físico ou de algum outro tipo de problema, tu retira ele, não altera o circuito todo, podendo facilitar muito a manutenção e reduzir o tempo de inatividade muito simples. É literalmente, quem já trocou memória RAM de computador, tirar uma memória RAM e encaixar outra. Com solda, claro, com alguma coisa a mais, mas é um processo bem mais simples do que ter que mexer em toda a rede de controle. Tá? Por exemplo, o medidor de oxigênio dissolvido no detector ultrassônico é utilizado para monitorar o conteúdo de oxigênio no esgoto, ajustando a operação do conversor de frequência, conforme os valores medidos, para poder controlar isso. Entendeu? É um medidor com o controlador do lado. Ele fica medindo, mandando sinal para esse PLC, e ele vai simplesmente dosando, controlando a abertura para o que for necessário. Aqui é um esquema adaptado da fonte de um artigo, que mais ou menos como é que para poder ilustrar. Tá? O painel de operações, a entrada do sensor de nível de líquido, a entrada do sensor de nível e o valor de feedback do OAD, todo é jogado para dentro do controlador lógico programado, tá? Desse PLC. Ele vai disparar para o painel de display, vai disparar para o desidratador centrífugo, que vai alterar os valores lá, vai disparar para a operação da bomba e para a temporização da rede. No painel de display, ele vai passar o conversor de frequência e vai passar a operação do arejador. Ou seja, ele funciona como um mecanismo que recebe a entrada e manda a saída para todo o sistema. Acho que está bem ilustrado aí para poder passar como funciona. Ele recebe o sinal elétrico, os sinais de leitura, e manda para a interpretação. Ele interpreta e manda para cada ponto, inclusive com um display para um operador, se for o caso. Mas isso é um ponto importante. Embora a estação de tratamento de esgoto ou de água que a gente está falando aqui possa trabalhar automaticamente, é importante que ela tenha supervisão qualificada e ser capaz de interpretar os resultados da análise laboratorial das águas tratadas, tanto das originais quanto da tratada, para poder avaliar a eficiência de tratamento. O que acontece? Ele reduz muito o trabalho humano, braçal, mas ele não elimina. É importante ainda ter um responsável técnico, no mínimo um responsável técnico, e uma equipe de manutenção para poder manter isso trabalhando de uma maneira confiável. Falar muito rapidamente sobre um estudo de casos de tratamento de esgoto que usa os sistemas medidores online, que regula tudo, que é um caso específico de Singapura. Tá? Singapura é um país insular, economicamente desenvolvido e bem urbanizado, mas ele tem recurso de água doce muito escasso. Tá? O recurso hídrico dele são 211 metros cúbicos, ocupando o lugar 170 no mundo. Isso é muito pouco, mesmo para um país pequeno. O mapa está pequeno, mas eu botei para situar ele ali. Ele fica na Ásia, aquela parte insular ali. Pode passar. Como lá eles têm muito pouca fonte de água, eles precisaram desenvolver outras fontes. E eles têm lá o New Water, que é um programa gradual que o que eles fazem? Eles pegam o esgoto da população, eles passam por diversos tratamentos, todos controlados eletronicamente, e que serve para conseguir transformar novamente em água doce. Parece uma coisa muito fora da nossa realidade, mas eles conseguem converter efluente secundário de tratamento de esgoto, de tratamento urbano, em água nova, passando por microfiltração, osmose reversa e desinfecção ultravioleta. Tanto ali é uma foto do povo
de Singapura na inauguração desse programa New Order, todo consumindo essa água que foi tratada do efluente. Para isso, os instrumentos online são instalados em nó-chave do fluxo do processo, para medir o desempenho em tempo real, acompanhando a qualidade da água de alimentação, a água da microfiltração, da água da osmose reversa e da saída da leitura do ultravioleta. Ou seja, a qualidade desse programa no Order é monitorada em todas essas etapas, que são as etapas críticas. Entendeu? Que com essa medida eles conseguem garantir a potabilidade da água no final, com dados do equipamento de monitoramento de processo usado para controlar automaticamente equipamentos, como a bomba de entrada e a bomba dosador. Ali é um esqueminha de como funciona o tratamento, passando a água vindo da casa para o tratamento de esgoto, passando pela microfiltração, passando pela osmose reversa, passando pela desinfecção ultravioleta e voltando para a torneira para o pessoal consumir. Tá? Para a torneira não, esse é envasado. E em cada uma dessas etapas que vocês estão vendo, está cheio de medidor e controlador online, para poder garantir esse tratamento, sempre com supervisão humana, mas com isso também. Então, dentre os programas de redução de perdas de água tratada, a empresa portuguesa de Águas Livres, em 2017, ela disse que o uso da água disponível ela ocorre de diversas finalidades e com volumes extraídos correspondendo a diferentes porcentagens, ou seja, para a zona urbana, a gente usa cerca de 9,9%, para a indústria, 20%, e para a agricultura, 70,1%. Então, para da Silva, 2018, os sistemas de abastecimento de água, também conhecidos como SAA, possuem um papel fundamental na gestão do ciclo urbano de água. Contudo, dentro desses sistemas, as perdas de água acabam sendo inevitáveis, o que acaba variando apenas de volume de água de empresa para empresa que possa ser perdido, porque isso vai depender das características específicas de cada rede nesses sistemas de abastecimento de água. Então, essas perdas, elas podem ser resultados tanto da degradação de infraestruturas ou da própria qualidade do sistema de abastecimento de água, e elas são designadas como perdas reais. E a redução dessas perdas pode ocorrer através de programas de controles. Então, pode-se dizer que ainda para a EPAL, essa abordagem à problemática de perdas de água vai depender de diversos aspectos que vão influenciar a implementação de estratégias que sejam mais adequadas para o respectivo controle e redução dessas perdas. Então, isso vai depender do nível de desenvolvimento econômico do país, da consciência ambiental das pessoas, das prioridades públicas, de políticas de governos, vai levar também em consideração o nível empresarial das entidades gestoras desses sistemas de abastecimento e até mesmo os hábitos culturais das populações que podem acabar ditando algumas dessas escolhas políticas de intervenção. Além disso, fica muito claro que dentro dessa perspectiva de gestão integrada dos recursos hídricos, digamos assim, vai ser fundamental a incrementação de níveis de eficiência dentro da utilização desses recursos, seja pelo uso de novas tecnologias ou métodos, ou até mesmo pela alteração de comportamentos. Pode passar, por favor. Então, pode-se dizer que, de acordo com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a ABS, existem dois conceitos para a questão da perda de água, que são as perdas reais e as perdas aparentes. Pode-se dizer que as perdas reais, elas também são conhecidas como perdas de água física, ou seja, quando o volume inicial da água que está sendo disponibilizada lá no sistema de distribuição pelas operadoras de água, ele acaba sendo desperdiçado durante o processo de distribuição. Já a perda de água comercial, também conhecida como perda aparente, é quando, apesar da distribuição da água conseguir atingir o consumidor final, o produto acaba não sendo cobrado adequadamente para esse consumidor, justamente por problemas técnicos de medição dos hidrômetros, quanto também por fraude do consumidor. Pode passar, por favor. Então, pode-se dizer que num relatório publicado em 2023 pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, que é o SNIS, ele apontou um índice de perdas na distribuição de água aqui no Brasil de 37,8%. Em relação a 2021 e 2023, existe uma diminuição de 2,9 pontos percentuais no índice de perdas.
Colocando em termos mais fáceis de ser entendido, pode-se dizer que a cada 100 litros de água que são disponibilizados pelas empresas de abastecimento para o consumidor, só chega a litros. Pode passar, por favor. Então, aqui a gente tem os índices de perdas na distribuição de água por macro-região. Pode-se perceber que ali no Rio Grande do Sul nós temos um índice de 36,7%, no Sudeste 33,9%, no Centro-Oeste 35,1%, no Nordeste 46,7% e no Norte de 46,9%. Pode passar, por favor. Então, falando da nossa macro-região sul aqui no Brasil, que nós incluímos os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no Paraná, entre 2022 e 2021, houve um acréscimo de 1,3%, digamos assim, nesse índice de perda de distribuição. Em Santa Catarina, de 0,6%, e no Rio Grande do Sul, na verdade, ocorreu uma diminuição entre 2021 e 2022, tendo 2,1% a menos no índice de perdas. Pode passar, por favor. Então, a fórmula utilizada por esse sistema para obter o percentual do índice de perdas de distribuição é essa que está aparecendo aqui na frente dos slides. Pode passar, por favor. Então, pode-se dizer que para a ABS 2013 existem várias ferramentas de gestão disponíveis, né, como o MASP e o ciclo Deming. No caso, o MASP e o ciclo Deming, eles são ferramentas, digamos que mais do setor administrativo, mas eles são extremamente importantes, porque, por exemplo, o MASP, ele vai identificar o problema, ele vai observar, ele vai conseguir analisar, gerar um plano de ação, fazer essa ação, verificar, padronizar e concluir, ou seja, esse problema. Já o ciclo Deming, ele é o ciclo de planejar, fazer, estudar e agir, que também é extremamente importante aplicar esses conceitos dentro de outros sistemas, visto que eles são multidisciplinares. Então, ainda existem outras opções, digamos assim, como é a questão da contratação de serviços, ou seja, contratos de assistência técnica, terceirização de partes de serviços, de projetos para redução de perdas de água, contratos de performance, parceria público-público. Então, existem diversas vantagens, assim, e a consideração principal disso, e que é fundamental, digamos assim, para esse enfrentamento do problema, é a clara necessidade da mínima adequação, digamos assim, tanto qualitativa quanto quantitativa, por parte dos operadores. O que isso quer dizer? Que os profissionais que são alocados naquela atividade, eles têm que ser qualificados. Então, a capacitação deles é algo extremamente importante. Pode passar, por favor. Então, pode-se dizer que o SNIS, ele ainda destaca que pode ocorrer algumas ações estruturantes que também podem ajudar nesses programas de redução de perdas de água tratada, sendo eles a modernização institucional. O que isso quer dizer? Ela visa, digamos que a melhoria na redução dessas perdas de água e do desenvolvimento gerencial. Além disso, tem a institucionalização também de atividades, uma vez rotineiras, que vão ser relacionadas ao gerenciamento dessas perdas de água dentro desse processo operativo que está ocorrendo ali desses sistemas de abastecimento. Além disso, existe também o aumento da capacidade de desenvolvimento de projetos de redução de água, o desenvolvimento da capacidade de mobilização e comunicação interna, ou seja, dos funcionários para a comunidade, visando, então, a sustentabilidade, a governabilidade, enfim. E, além disso, também a modernização e reposição tanto da infraestrutura quanto das tecnologias desse sistema de abastecimento de água. Pode passar, por favor. Então, pode-se dizer que outro programa importante é o programa da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério da Cidade, que é o PNCDA. Então, esse programa, ele foi instituído em 1997, ele foi vinculado, no caso, à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, e o objetivo geral desse programa, digamos, que é promover o uso racional da água dentro desses sistemas de abastecimento público das nossas cidades. Então, o que ele visa? Ele visa a promoção da saúde pública, do saneamento ambiental, a eficiência dos serviços. Então, dentre as ações que ele tem, digamos que a principal área dela é na questão das perdas de água dos sistemas públicos de abastecimento. E para isso foi gerada uma série de documentos técnicos de apoio, que é o DTA, realizado desde 1999, e atualmente eles possuem 6 guias práticos. Pode passar, por favor.
Esses são os guias práticos que a gente pode encontrar na plataforma do Gov, eles são gratuitos para a população e tu pode baixar em PDF ele. Aqui eu vou trazer a questão do guia 3, no caso, que ele fala sobre o combate a vazamentos de não visíveis. Pode passar, por favor. E aí, no caso, o guia prático, ele vai falar da questão do uso de índice de perdas e vai dar a fórmula, né, que é o IPD, o índice de perdas. Aí é o volume disponibilizado menos o volume utilizado, divididos pelo volume disponibilizado. Aí aqui embaixo ele vai dar os índices corretos para um sistema com mau gerenciamento, para um sistema de gerenciamento de nível intermediário, para um sistema de bom gerenciamento, enfim. Pode passar. Além disso, para a avaliação desse sistema de abastecimento de água, ele vai explicar como calcular outros índices, como é o caso do índice de perda de água por ligação, o índice de perda de água por extensão de rede, o índice de vazamentos da infraestrutura, o índice de extravasamentos. Pode passar, por favor. Então, além disso, ele vai demonstrar também diversas técnicas para a realização dessa pesquisa de vazamentos, ou seja, tanto a necessidade de uma equipe de pesquisa acústica, ou seja, uma equipe de pesquisa de ruídos, quanto a certificação desses profissionais, que ele recomenda que ocorra em 3 níveis, que é o nível 1 de operador, o nível 2 de inspetor, o nível 3 de supervisor, como também a escolha e o uso de equipamentos para pesquisa de vazamentos não visíveis, ou seja, uma haste de escuta mecânica, o geofone mecânico, o geofone eletrônico, o correlacionador de ruído, o locador de massa metálica, o locador de tubulação metálica e assim por diante. Ele também cita outros exemplos. Então, por fim, ele fala sobre a avaliação das perdas no vazamento, que tu pode avaliar de 2 maneiras, né? A avaliação por medição, ou seja, quando tu quer avaliar as perdas por vazamentos dentro do campo, ou seja, tu tá no local onde está tendo aquele vazamento e tu pode ver ali mesmo, vai ser medido através de um recipiente de volume conhecido durante um determinado tempo, e tu vai usar a equação, que é igual ao volume divididos por tempo. Pode passar, por favor. E o outro seria a avaliação de vazão em pequenos orifícios. Em alguns casos específicos, ali não vai ser possível tu medir essa perda durante um vazamento em campo. Então, quando isso ocorre, eles dizem que tu deve avaliar dentro do escritório essa perda recuperada, digamos assim, através da peça com vazamento que foi retirada daquela ocasião, e aí eles recomendam utilizar essa fórmula a seguir. Pode passar, por favor. Então, fazendo uma síntese, digamos assim, sobre esse tópico, pode-se dizer que são diversas ferramentas que vão influenciar esses programas de redução de perdas de água tratada, ou seja, o próprio PlanSAB pelo SNIS, ao qual ele gera relatórios anuais que servem para realizar um aprimoramento e ajustes necessários, que eles falam do índice de perdas no Brasil inteiro, por macro-região, enfim. O Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água, que é o PNCDA, que ele vai disponibilizar também materiais técnicos como esse, que eu dei de exemplo, sobre uma melhor abastecimento de água, o método de análise e solução de problema, que é o MASP, e o ciclo Deming também, que, embora sejam conceitos mais administrativos, ainda assim serve para gestacionar uma empresa, independente de qual seja. E dentre outras opções também que eu já mencionei, como é a questão da infraestrutura, da capacitação do corpo técnico de trabalho, utilização de materiais e equipamentos novos, enfim. Então, lá, dando sequência à apresentação, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais do trabalho. Tendo base, considerando a busca exploratória sobre o tema que nós fizemos, realizamos, conseguimos concluir que o estudo nos proporcionou uma visão mais aprofundada, esclarecedora sobre a evolução histórica do saneamento básico no Brasil, acompanhando sua evolução até o atual sistema de saneamento básico, além de buscar suas principais inovações. Exploramos ainda em uma linha histórica, mencionamos os desafios e transtornos encontrados nas cidades ao longo dos séculos, o combate ao surgimento de epidemias e também relatamos o que temos atualmente sendo implementado na busca de um melhor serviço de saneamento básico no Brasil. Também conseguimos concluir relatamos no decorrer do trabalho
o que há de mais moderno e eficaz a respeito dos processos do sistema de tratamento de esgoto. Essas inovações reduzem significativamente o impacto ambiental e se enquadram com os objetivos de preservação e conservação, como também na busca de sustentabilidade. Um exemplo dessas inovações é a utilização da biomassa aeróbica granular, já foi debatido no trabalho, e ela tem se mostrado eficaz na degradação de poluentes orgânicos presentes no efluente. Concluímos também que o trabalho não apenas consolidou o nosso entendimento sobre o que há de inovações no sistema de tratamento de esgoto, mas também contribuiu para o nosso crescimento profissional e intelectual, além de nos incentivar a refletir sobre como podemos aplicar esse conhecimento nas nossas áreas de atuação. E seria interessante ressaltar que, embora tenhamos abordado uma variedade de sistemas e processos, há ainda um campo grande para futuras pesquisas. Então, a evolução, esse tema é sempre bom evoluir. Então, ainda um leque grande ainda para futuras pesquisas. Agora, um pouquinho de dados sobre o saneamento no Brasil, são os mais recentes. A porcentagem de tratamento de esgoto coletado. Segundo o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, houve um avanço no indicador nacional de tratamento de esgoto coletado. Dos 6,6 bilhões de metros cúbicos de esgoto coletado no país em 2021, estima-se que 4,9 bilhões de metros cúbicos, 73,1%, passaram por algum tratamento antes de serem lançados nos corpos de água, águas receptores. Esses dados foram retirados no Plano Nacional de Saneamento Básico, que é do relatório de avaliação anual de 2021. Pode passar. A evolução do tratamento de esgoto coletado e a meta esperada para os próximos anos. Se nós olharmos o gráfico, de 2019 para 2020, a evolução foi de 2%, praticamente. De 2020 para 2021, cerca de 1% e alguma coisa. Se nós levarmos essa crescente de 2019 para 2020, foi 2%, e se fosse de 2020 a 2021, houve a pandemia, então já a evolução do esgoto não foi... Esgoto não, né? A evolução do tratamento de esgoto, perdão. Não seguiu essa porcentagem de 2%. Mas se seguisse, em 2022 seria 75,1, 2, tá? E 2023 seria 77, e não atingiria a meta que o plano estimava em 78,8. Então, apesar do avanço observado, há de se ressaltar que o ritmo observado ainda não é o suficiente para indicar o alcance da meta prevista para 2023, porque a gente comentou no gráfico, certo? Opa, é isso aí. Agora, a porcentagem de domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos sanitários. É bom relatar que esses dados só vão ter de 2018 a 2019. O relatório não conseguiu adquirir dados do IBGE por causa da pandemia. O IBGE não conseguiu coletar os dados certos, então acho que eles não utilizaram. Só fizeram a estimativa que foi feita ali no outro gráfico. Então, no Brasil, dando sequência nos domicílios urbanos e rurais, no Brasil, em 2019, cerca de 54 milhões de domicílios urbanos e rurais, cerca de 75,9%, contavam ainda com rede coletora ou fossa séptica para esgotamento sanitário. Houve uma redução no déficit da cobertura com relação a 2018, então houve uma melhora nesse tratamento. Pouca coisa, mas houve. E é bom deixar um dado que ainda assusta, que a ausência da cobertura ainda atinge mais de 17,3 milhões de domicílios. Então, se nós olharmos ali a porcentagem, são 24% ali de domicílios urbanos e rurais que não existe nada de coleta de esgoto. Próximo.
Os domicílios urbanos agora, só comentando sobre os domicílios urbanos. Entre 2018 e 2019, observou-se um aumento no acesso ao serviço de esgotamento, e em 2019, esse serviço alcançou mais de 51 milhões de domicílios urbanos, cerca de 81,2% no país, reduzindo o déficit para 11,8 milhões de domicílios. Então, ainda faltam 11 milhões e 800 mil domicílios sem nada de tratamento, nenhuma coleta de tratamento. Agora, comentando um pouquinho sobre domicílios urbanos, rurais, de 2018 a 2019, para 2019, houve um avanço no nível de acesso ao serviço de esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa séptica. Então, de 2018 foi de 27,7%, para 2019, 30,7%. Então, foi uma evolução de 3%, foi bastante, evoluiu bastante. Porém, não é muito... evoluiu, porém, os números ainda meio que assustam. Em 2019, o número de domicílios rurais sem a rede coletora era de... Em 2019, o número de domicílios rurais sem a rede coletora chegava a 6,3 milhões. E esse valor comentado é superior ao dobro do número de domicílios rurais cobertos pelo serviço de esgotamento sanitário. Então, os domicílios que não há nenhuma coleta de nenhuma rede coletora é o dobro do que há. É uma coisa meio assustadora, assim, né? Mas é que o meio rural ainda existe aquela consciência, ainda não existe uma... vai esgoto assim mesmo e deu. Terminando, nós deixamos aqui as perguntas aos colegas. A primeira pergunta é: como a composição e a estrutura do biofilme em um reator MBBR são influenciados pela concentração de nutrientes no efluente tratado? A segunda pergunta: quais os dois conceitos utilizados para a perda de água dentro de estações de tratamento? Explique cada uma delas. Cada um deles, perdão. E a 3 é: considerando a importância dos medidores online de qualidade de água no contexto do tratamento de esgotos e sua capacidade de monitoramento contínuo em tempo real, como esses dispositivos podem contribuir para a otimização dos processos de tratamento? Aqui nossas referências bibliográficas, utilizamos para esse trabalho. E muito obrigado pela atenção.